aí o convite. E o Ricardo vai fazer o preparo de hoje. Gostou, né, Ricardo? Falei tudo. Antecipou o preparo já. Bom, o preparo de hoje é do capítulo 72, psicografado por Joana de Ângeli, por Divaldo Franco, editado por Joana de Ângeli. O livro é O Vida Feliz. Vamos lá. Abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio, passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção, sem os enfrentares. As leis de Deus são iguais para todos. Substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona o avanço. Bom, Joana nos fala nessa passagem para nós agradecermos as oportunidades da vida. É muito difícil, às vezes, nós pararmos para pensar nisso, mas esse ambiente, por exemplo, agora, nesta casa, estamos aqui reunidos, isso é uma glória, uma bênção, uma oportunidade única de nos melhorarmos. Assim como os cursos da casa, que começaram essa semana, é uma oportunidade única de aprendizado para seguirmos em frente. O Mestre Jesus nos ensinou que nós precisamos caminhar para dentro de nós mesmos. Tudo é uma questão de conscientização. A verdade está dentro de cada um de nós. Nós que muitas vezes não paramos para nos observar, para olhar para dentro de nós mesmos num sentido profundo, de mexer ali naqueles sentimentos que estão um pouco conturbados, algumas questões que não foram muito bem trabalhadas. Os relacionamentos familiares, pai, filho, marido e mulher, são oportunidades benditas, com toda a dificuldade que é para você se conhecer. Porque todos nós somos espelhos, todos vocês, cada um de nós, somos os reflexos, nós usamos o outro para refletir nós mesmos. Então a vida não é apenas uma janela para que nós possamos observar tudo o que se passa e fazer comentários simples, superficiais, mas é uma oportunidade única, profunda, de nos conhecermos, e através desse autoconhecimento que a Joana tanto nos fala, que nós tanto precisamos, nós chegaremos à perfeição, transcenderemos, elevaremos a nossa consciência e caminharemos a passos largos. Então, não desistam dos cursos, persistam, vão até o final. O ano está começando. Pode ser que lá pelo meio, se vocês tenham alguma vontade de desistir, e isso dá um enfraquecimento, mas não, coragem e persistência. É o que a casa precisa, é o que vocês precisam, é o que todos nós precisamos, e os espíritos vão estar sempre conosco, nos auxiliando, nos ajudando nessa caminhada longa, mas que tem uma direção muito correta, muito precisa, e a gente vai chegar lá, com muita fé, muita paz. Jesus, amoroso Mestre, amigo, nosso benfeitor, nos acolhe nesta noite de hoje, Senhor, porque viemos para junto de Ti, para sentir a Sua presença e sermos acolhidos em Seus braços. Assim pedimos a nossa mentora Joana de Ângeles, irmã querida e amorosa, que com o seu carinho, a sua inspiração e alegria, envolva a Jane Angelice, trabalhadora da casa, nos estudos que ela preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, amigos. Boa noite. É um dia de alegria. Hoje a gente só fala de curso. É um dia de alegria porque estamos retomando as atividades do curso, estamos todos muito felizes de estarmos dando os cursos e de estarmos recebendo a todos
para fazer os cursos. É sempre muito bom. Que nessa noite, Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, deixe conosco a sua paz, para que possamos estudar um pouco mais, trazer um pouco mais da luz desses ensinamentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos cabe hoje o item 4 do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. O item 4 fala dos infortúnios ocultos. Kardec começa no primeiro parágrafo com a seguinte frase: nas calamidades, nossos corações se movimentam para ajudar e para auxiliar ao próximo. E isso é muito bom, porque já demonstra nossa propensão ao bem. E nós podemos mesmo identificar e lembrar dos movimentos que acontecem na nossa sociedade, em torno de nós, quando acontecem coisas muito contundentes. Nós nos mobilizamos e nós nos reunimos e nós fazemos grandes apelos e conseguimos, de alguma forma, ajudar aqueles que estão passando por dificuldades. Acontecem desmoronamentos do tipo que aconteceram em Niterói, na região serrana, ou outras situações. Nesse momento, nós fazemos um grande mutirão e nos mobilizamos. Isso é bom? Isso é muito bom, porque isso realmente demonstra, como diz Bezerra de Menezes no seu livro As Fronteiras da Loucura, que nosso espírito tem uma propensão natural ao bem. E só não se mobiliza nessas circunstâncias aqueles que, de alguma forma, têm enfermidade psíquica, emocional ou espiritual. Do contrário, todos nós nos mobilizamos para atendermos às necessidades que surgem numa grande divulgação pela mídia, hoje pela mídia, pela televisão, pelo Zap, por todo lado, e a gente vai se mobilizar. Mas o Allan Kardec continua neste parágrafo dizendo assim: porém, ao lado desses acontecimentos e dessas calamidades, existem os infortúnios ocultos. E ele começa a narrar, nos parágrafos seguintes, a história de uma dama da sociedade. Uma dama que visita com a sua filha os necessitados. É uma passagem linda, de muito amor, onde um espírito muito iluminado faz a caridade de forma absolutamente discreta. Aliás, a discrição é uma característica desse espírito. E ela deixa seu veículo da época longe para não humilhar aquelas pessoas a quem ela está fazendo a caridade, leva alimentos, leva também a sua filha. E depois ela vai distribuindo aquilo que ela traz para cada um dos necessitados. E naquele dia, a mãe consegue alimentar seus filhos e ter paz em seu coração. Em muitos lares acontece isso. E a filha, então, pergunta: mas mãe, eu também quero fazer a caridade. E esta mãe fala assim: você quer fazer a caridade com o quê? Se nada tens de teu. Quer fazer a caridade com aquilo que é meu? Pois se queres fazer a caridade, use do seu tempo, você tem tempo para isso. Aprenda a costurar alguma coisa para fazer algo que seja efetivamente seu. Porque se eu passar para você alguma coisa que seja minha, você está apenas sendo uma intermediária, mas não está realizando a caridade que vem de você. Num momento em que a nossa sociedade precisa de tantas referências e de tantos parâmetros
como bons exemplos, exemplos de boas ações no bem, esse é um grande exemplo que Allan Kardec dá para nós. Me lembrei, quando estava relendo essa passagem dessa dama, da Condessa Paula. A Condessa Paula é um espírito que dá um depoimento no livro Céu e Inferno. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, aparecem exemplos de depoimentos de espíritos de várias categorias. Nessa categoria, a Condessa Paula se encontra, quer dizer, a categoria que a Condessa Paula se encontra é a dos espíritos felizes. Olha aqui o que pode trazer de reflexão para nós. O título dela é de Condessa. E sabe onde ela está? Entre os espíritos felizes. E ela diz, sim, estou vivendo entre os espíritos felizes. Porque o fato de eu ter tido, na minha existência, uma vida em que vivi em sociedade, não tive qualquer tipo de dificuldade, a mim foram rendidas muitas homenagens, não me impediram, toda esta situação não me impediu de olhar para o meu próximo. E ela começa a explicar que nem sempre foi assim na vida dela, que ela precisou viver muitas existências de necessidades absurdas, de necessidades muito severas, até que pudesse viver uma existência em que tinha tudo, e desse tudo entender que não tinha nada. Porque conseguia, com esse tudo e com todas as facilidades, repartir, compartilhar com os necessitados. Condessa Paula está alinhada com a história do Céu e Inferno, está alinhada com a história que Allan Kardec nos revela no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E quebra em nós também muitos paradigmas. Um deles é que quem tem dinheiro não pode estar na categoria dos espíritos felizes. A gente muitas vezes compreende de forma equivocada que só vai ter o reino dos céus, já falo desse reino dos céus daqui a pouco, se sofrer o pão que o diabo amassou aqui. E se for quanto mais amassadinho, maior a minha probabilidade de encontrar o paraíso. E isso é um equívoco total, porque nós não viemos a este mundo, a este planeta, nessa existência, para comer o pão que o diabo amassou. Nós viemos para comer o pão da vida que Jesus deixou. Então, nós começamos a entender que não importa em qual lugar a gente esteja nessa existência, importa o que vamos fazer dessa existência. Porque eu posso estar num caminho ou numa existência de muita necessidade e não conseguir enxergar e desenvolver os valores que todos nós precisamos desenvolver quando voltamos ao planeta. Dentro dessas reflexões que falam das necessidades materiais, eu quero trazer para nós essa noite reflexões um pouco diferentes das necessidades materiais. Não que elas não existam, até porque vivemos num país de enorme desigualdade. E a sensação que a gente tem é que a desigualdade vai ficando cada vez mais intensa. Haja vista o número de famílias que aumenta a cada mês, a cada semana, batendo em nossa porta, em nossa casa. Então, as necessidades materiais são intensas, severas. Mas, falando de infortúnios ocultos, nós precisamos falar de uma outra categoria de infortúnio. Vamos falar das nossas dores. A gente já vem falando desde o início sobre isso. E vamos falar desses infortúnios particulares.
dessas dores que nós temos em nós. A gente tem dor de cabeça, a gente tem dor nos braços, a gente tem dor nos rins, a gente tem dor nas juntas, chega uma hora que junta tudo e a gente quer jogar fora. Temos dor de barriga, tem dor de todo tipo. Mas essas dores ainda são mais fáceis de serem curadas, porque essas dores, a medicina da terra pode nos ajudar a curar. Mas existem dores, e quem de nós, que somos transeuntes do planeta, não carrega as suas próprias dores? Dores ocultas, dores que provêm da escassez do amor, dores que vêm da escassez dos objetivos da vida, dores que vêm de uma escassez que vai secando o nosso íntimo, este mundo tão nosso, e que a gente não sabe nem como dar conta. Tem dor de solidão, dói a beça a dor de solidão. Tem dor de cotovelo, dor danada, dor de cotovelo. Tem dor na consciência, que é aquela que a gente só consegue aliviar quando consegue reharmonizar, reorganizar o que está desarmonizado, o que está desorganizado, ou quando consegue perdoar ou obter perdão. E para nós, que nos dizemos cristãos, tem uma dor de arrasar com o cristão, que é a dor moral. Aquela dor que a gente não confessa nem para a gente mesmo. Aquela dor que a gente prefere nem saber que tem, de tanto que dói. E dói. E aí, quando eu falo dessa dor, e dói, e dói, e dói, eu estou me lembrando de uma musiquinha que a gente canta na evangelização, não sei se eu vou me lembrar, nem do ritmo, mas também nem sou uma boa cantora, mas posso arriscar, porque a gente está assim entre amigos, então quando a gente desafina entre amigos não tem o menor problema, né? Então tem uma musiquinha que a gente canta na evangelização que é assim, ó. Quando uma tristeza tomar seu coração, não se desanime, cante uma canção e lembre que lá em cima você tem alguém que te quer muito bem, muito bem, muito bem. Aqui embaixo também tem quem te quer muito bem. E tem a segunda parte, né? Quando uma dorzinha danada de doer vir bem lá no fundo e te fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que te quer muito bem, muito bem, muito bem. Aqui embaixo também tem quem te queira muito bem. Se a gente se lembrar disso, nós vamos sentir alívio no coração, alívio na alma, alívio nas nossas dores. Porque quando a gente está sentindo essa dor e a gente vai se voltando para o mundo externo, aí existem aquelas situações que Joana de Ângeles fala para nós em muitos dos seus livros. A gente vai se dedicar às drogas, aos medicamentos que só nos colocam para dormir, ou então a gente vai se dedicar integralmente ao trabalho e esquecer que a gente tem que se voltar para dentro. A gente vai vivendo para fora, para fora, para fora e esquece. Esquece não é bem o termo. Vai se distraindo com o que tem no externo e vai colocando para baixo do tapete o cuidado, o tratamento que nós precisamos dar a essas dores que todos nós temos e que podemos dizer que são os infortúnios ocultos. Ocultos em nós, ocultos no outro, naqueles com quem a gente se relaciona. Já viram quando a gente encontra algumas pessoas que a gente sempre acha que é o outro, mas assim, a gente está no relacionamento e a gente, puxa, ô criatura difícil da gente se relacionar, ninguém conhece,
Ninguém assim. Pois é, a gente é sempre o outro que é difícil, né? Então a gente olha assim, mas que criatura difícil. E a gente vai começar a perceber, a entender que aquela criatura que se mostra tão difícil, aquela criatura que muitas vezes se mostra tão agressiva, o que ela tem no mundo íntimo dela? O que ela está carregando? Que tipo de dor ela tem em seu coração? Que tipo de insegurança? Onde foi que ela se sentiu abandonada e por isso ela reage contra você por medo do mundo? Onde ela ficou parada? Nesta existência ou na outra? E que ela não consegue ainda fazer diferente. E a gente fala do outro e a gente vai pensar em nós, em algumas reações. Já imaginaram se nós fôssemos filmados em algumas situações da nossa vida? Passa um filminho para ver como é que a gente reage em algumas situações da vida, nas mais simples, como uma fechada no trânsito. Como é que a gente reage? Como é que a gente tem e traz esta violência ainda dentro de nós? E aí a gente pode se arrepender em 2 segundos, em 2 minutos a gente pensa, puxa, mas para que eu fiz isso? Em 2 minutos eu paro e penso, mas para que eu falei isso? Palavras malditas, separado, não é maldita junto não, malditas, faladas de forma desnecessária. E aí a gente pensa, por quê? Aí a gente vê esse filme, não, aquela pessoa não sou eu. Mas a gente aponta o dedo para o outro, a gente julga o outro que está se comportando dessa ou daquela forma, porque todos nos sentimos juízes. E vamos falar ainda de um infortúnio oculto, que esse também é danado na nossa vida. É aquele que é filho do egoísmo. Vamos falar do orgulho. O orgulho, nós, os orgulhosos, bastante orgulhosos, somos aqueles que nos comportamos da seguinte forma: ninguém pode dizer não para nós, ninguém pode criticar, porque eu tenho a síndrome, e olha, vou falar para a gente entender bem, a síndrome da divindade. Eu não estou falando das palavras quando disse para nós, vós sois deuses, porque essa é a nossa essência. Eu estou falando quando eu me sinto distorcidamente Deus dentro desse orgulho. Porque o orgulhoso é assim, não me fale nada. Por quê? Porque eu não quero ouvir. E a gente tem assim, uma reação, assim, eu não quero. Primeiro a gente faz assim, eu não quero fazer autoavaliação nenhuma. Aí o convite da nossa casa maior qual é? Qual é o maior convite da nossa casa? Autoconhecimento. É balela que eu não quero nem olhar para mim, vou me autoavaliar. Para quê? Pessoas orgulhosas como eu não se autoavaliam. E quando elas chegam a se autoavaliar, o que elas fazem? Primeiro, elas entram num processo de negação. Mas também eu tinha que agir assim. Olha o que Iraci fez. E aí eu começo a responsabilizar o outro pelo meu comportamento. Porque o orgulhoso, ele, dentro da sua divindade, ele não pode permitir que erre. E quando ele chega, porque todas as evidências estão ali, mostrando o equívoco é meu, não é de mais ninguém, aí é uma dor intensa no mundo íntimo. Porque nós não conseguimos admitir a nossa própria humanidade. E a nossa própria humanidade tem a ver com acertos e erros. E para começarmos o processo do autoconhecimento, é preciso começar pela autoaceitação de quem somos. E para o orgulhoso, isto é quase a morte. A gente não consegue admitir a possibilidade do erro.
Mas a irmã Cidufo traz para nós um outro viés que vale também para a nossa reflexão. A mesma raiz do orgulho é a raiz da baixa autoestima. Então, o que nas nossas doenças, nas nossas enfermidades psíquicas, nós transitamos entre o orgulho e a baixa autoestima? E a irmã Cidufo fala para nós que existem milhares de seres como nós, com baixíssima autoestima. Porque o que acontece? Quando nós não entendemos bem esse processo, o que eu penso? Se eu não posso ser tudo, então eu sou nada. E aí, neste meio do caminho, eu fico perdido. No meio da escassez que existe, da secura que pode existir dentro do meu mundo interno. E a baixa autoestima é tão perniciosa quanto o orgulho. Amigos, da mesma maneira que precisamos reconhecer a nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, precisamos também reconhecer as nossas potencialidades. Precisamos também saber dos nossos valores e fazer a reconstrução desse caminho. Não adianta nada olharmos para aquilo que não somos, que ainda não somos, em detrimento do que já somos. E quando olhamos para nós com carinho, com amor, com compreensão, com aceitação, somos capazes de fazer o mesmo com o outro. Nós temos dificuldades nos relacionamentos? Muitas dificuldades. Por quê? Porque na hora que acontecem os conflitos, nós ainda não somos capazes de olhar para aquilo que o outro ainda não consegue ser. Porque nós também não conseguimos ser muita coisa. Mas conseguimos já ser outras tantas. É preciso que a gente reconheça isso e reconheça também esses valores em todos aqueles que se relacionam conosco, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, na casa espírita, em qualquer ambiente. Na casa espírita, às vezes, a gente já entendeu em algum momento, e às vezes a gente traz isso, uma fobia ética de que não se pode falar daquilo que o outro tem de bom. Por quê? Porque eu vou exacerbar o seu orgulho. Eu não posso falar das suas qualidades. Isso é um momento ultrapassado. Porque se você tem qualidades, eu preciso valorizá-las. O que você vai fazer com esse elogio? Aí já não é mais um problema meu, é seu. O que eu não posso é deixar de reconhecer os valores daqueles que convivem comigo. O que eu não posso deixar de fazer é levantar sempre que eu puder a autoestima das pessoas que convivem comigo. Ao invés de trazer para as nossas relações aquele atavismo que diz, né, que tem dentro da gente. Ah, não. Se ele está sofrendo, então eu vou fazer mais alguma coisa para ele sofrer mais um pouquinho. E aí eu piso um pouco mais. E aí, se o outro errou, em vez de eu começar a olhar para aquilo que ele faz de bom, eu começo a olhar só para o que ele faz de ruim. E às vezes as pessoas fazem tantas coisas boas, e eu só me lembro do que é ruim. Eu sou assim, não sei vocês. É um exercício de transformação que faz com que a gente se reeduque para o bem. Se reeduque para ajudar que todos aqueles que convivem conosco possam trazer à luz as suas melhores potencialidades. Possam também trazer luz à sua sombra. A sombra é aquele aspecto que nós temos e que nós não queremos reconhecer.
É aquele aspecto que eu coloco uma máscara e não deixo que vocês vejam quem eu sou verdadeiramente. Enquanto eu não olho para mim e não entendo quem eu sou verdadeiramente, eu não vou conseguir ir em frente. E recomeçar sempre é possível. E a gente só acha ou entende que não pode recomeçar pelo orgulho que ainda temos tão grande e tão imenso, e que a gente precisa reverter em autoestima, reverter nos nossos próprios valores, de maneira que possamos dar conta das tarefas que temos para fazer. Como? De que maneira nós vamos dar conta de todas as nossas tarefas se nós nos achamos incapazes de realizá-las? De que maneira nós vamos fortalecer um filho, um parceiro que vive conosco, um amigo, se eu estou sempre num processo de cobrança de que o outro faça isso comigo, para eu poder estar bem? É preciso que a gente entenda que a baixa autoestima não nos leva a nenhum lugar. E reconhecer nossos valores faz parte do nosso processo de crescimento. Irmã Sidufo fala ainda para nós assim. É importante ler, porque eu não vou conseguir traduzir exatamente do jeito que ela diz para nós, em frases belíssimas. A sensibilidade humana tem sido insuficiente para detectar o caos interior em que vivem inúmeras criaturas. Nós vivemos em paz. As outras criaturas é que estão no caos. Escondendo-se por trás das máscaras sociais, temendo tornarem conhecidos seus dramas inenarráveis, que configuram um autêntico quadro de loucura controlada. E quando a gente ouve essa frase, a gente incorre no risco de mais um equívoco. A gente lembra do outro. Assim, puxa, fulano é exatamente assim. Mas a gente não para pensar, não tenho nada a ver com a vida do outro. Tenho a ver com a minha vida. Tenho a ver com aquilo que preciso fazer enquanto meu trabalho de casa na existência. E a irmã Sidufo continua. A mesma raiz, como a gente estava falando, que vitaliza a vaidade, é responsável pela carência de estima pessoal. O orgulho que procura brilhar no palco do prestígio, assim como a atitude de desamor a si mesmo, são manifestações do sentimento de complexo de inferioridade. E ele toma conta de multidões no orbe terreno. Vamos olhar para nós. Que complexo de inferioridade é esse que a gente sente e que nos impede de seguir adiante, que nos impede de prosseguir? Podemos facilmente confundir atitudes de baixa autoestima com comportamentos personalistas. Então, o que a irmã está dizendo para a gente? Às vezes, uma pessoa que parece egoísta, individualista, que pensa somente em si mesma, ela só tem baixa autoestima e entra num processo de autodefesa. E ela se defende o tempo inteiro. Ela se defende de você e se defende dela mesma. Aliás, nossas orações deviam ser assim: Senhor, me livre de mim mesma. Porque do outro ele cuida, agora de mim cuido eu. E a nossa oração foi assim: me livre do outro, me livre do mal que está no outro, não do mal que está em mim. Quando as nossas orações devem ser exatamente essa: me livre de mim, porque senão não consigo ir para frente. Me ajuda a entender esse processo. Me ajuda a trazer luz para essa história, de maneira que eu possa agir de forma diferente em relação a esses infortúnios que estão dentro de nós, estão dentro do outro, que estão no convívio conosco. E a irmã se continua falando para nós.
Quando nos analisamos uns aos outros, não imaginamos a dor íntima que atinge muitos de nós na esfera de nossas provas silenciosas. Então, é aquele convívio da superficialidade, em que a gente apenas está disposto a julgar e a não pensar. Fulano está reagindo desta forma, se comportando dessa forma, pois deve estar sofrendo muito. E às vezes nem se dá conta do sofrimento. Mas nós nos sentimos o quê? Atingidos. E aí a gente fica ressentido, magoado, com desejo de vingança. Porque nós ainda temos esse tipo de coisa, né? A gente se ressente, a gente se magoa, e a gente quer mais é que o outro se lasque, se dane. Para quê? Para não passar nunca mais na minha frente, que eu não quero ver. Então, a gente precisa começar a refletir que comportamentos que nos machucam, que nos agridem, a gente olhar para essa criatura, o que essa criatura está vivendo, o que ela tem dentro de seu mundo que ela não consegue tratar bem ao outro. Quem não trata bem ao outro é porque não trata bem de si mesmo. E a gente esquece disso. A gente esquece disso todo o tempo. Irmã se continua dizendo: solidão, abandono, conflitos, medo, frustrações, impotência e outros tantos sentimentos estruturaram um dilacerante estado de instabilidade e vulnerabilidade que retratam velhas feridas evolutivas da alma. Quem de nós está distante disso? Quem de nós está distante das dores evolutivas da alma? Afinal, é para isso que estamos aqui, para curar as feridas. É claro que a gente não está falando, quando fala de valorizar o outro, a gente está falando daquela valorização que sai do nosso coração. Não é aquela bajulação purpurina à toa que eu falo para o outro e aquilo não quer dizer nada. Mas é aquilo que eu efetivamente reconheço no meu coração. E o Espiritismo, ele traz isso para nós. Esse entendimento para nós. Ele traz para nós tudo aquilo que a gente precisa saber para podermos viver melhor. Allan Kardec, um pesquisador daqueles... O que ele fez? Ele colocou toda a teoria ao longo de um livro dos Espíritos. 918 perguntas ele colocou na teoria. Uma hora ele falou assim: mas para que serve esse negócio? Para que isso tudo, afinal? E aí ele fez a famosa pergunta 919. Para que isso existe? O que é que eu faço com isso tudo? Qual é o caminho a seguir depois dessa história toda? Resposta simples dos Espíritos. Um sábio da antiguidade já o disseste: conhece-te a ti mesmo. Então precisaram de 918 questões respondidas pelos Espíritos para chegar lá quase no final, porque o livro dos Espíritos tem 1019, e ele obter essa resposta curta dos Espíritos. Vamos lá, amigo, quem é você? Se conhece. Se conheça para que você possa exercer aquilo que os Espíritos também disseram para Allan Kardec na pergunta 886. O que é a caridade? E os Espíritos falaram do BIP: benevolência para com todos, indulgência para com os outros e perdão das ofensas. Mas só seremos capazes de ter o BIP em relação ao outro quando esse BIP se dirigir primeiro em relação a nós mesmos. Sejamos benevolentes com os nossos erros. Sejamos indulgentes com as nossas fraquezas.
perdoemos a nós mesmos. E isto não quer dizer inércia. E isso não quer dizer que não devamos fazer todos os esforços necessários para domar as nossas más inclinações. Isso quer dizer que precisamos nos aceitar como somos e nos amar em primeiro lugar. Caminhando para o encerramento da nossa palestra, Irmã Sidufo faz uma prece muito linda que eu gostaria de dizer para vocês nesse momento. Senhor, tem piedade das nossas necessidades. Auxilia-nos a sustentar o perdão com as imperfeições que ainda carregamos na nossa intimidade. Ensina-nos a nos amar, Senhor, a aceitar-nos como somos e a buscar a melhoria gradativa. Fortalece a nossa capacidade de amar, a fim de estendermos a luz da compaixão em relação às falhas que cometemos. Estende-nos tuas mãos compassivas. Unge-nos com misericórdia as dores da angústia de viver trazendo por dentro as sombras do passado. Ampara-nos, Divino Pastor, para jamais esquecermos as vitórias já alcançadas, que elas nos sirvam de estímulo. Ante as lutas e conflitos da alma, abençoe-nos sempre, Senhor, para que nunca desistamos de combater-nos. Obrigada, Jesus, por nos incluir em teu amor infinito, sem o qual não teríamos forças para nos suportar. Obrigada, Senhor, hoje e sempre. Obrigada, Jesus. Boa noite, obrigada a vocês.